Bom dia, bom dia, bom dia, meu querido, minha querida. Compartilhando com você agora, Devocional Café com Deus Pai. E o tema é um propósito maior. O que o Senhor vai nos dizer com um propósito maior? O que será que papai vai querer nos falar com isso? Um propósito maior. Com certeza ele vai nos ensinar grandes coisas em nome de Jesus, amém? Olha só, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 29 diz: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Pedro foi o único discípulo privilegiado que andou sobre as águas. Olha que lindo, que maravilha, não é? Olha só, o que nós vamos aprender com isso? Um propósito maior. Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus tem um propósito, amém? Olha só, tudo que Jesus fazia tinha um propósito preestabelecido e buscava ensinar ou apresentar algo às pessoas que o testemunhavam. Ao ler o versículo acima, você pode ter se perguntado: mas então por que Jesus andou sobre as águas? Acredito que um dos objetivos dele foi mostrar aos discípulos seu caráter divino, ou seja, o fato de ele ser o Cristo aguardando. Isso me ensina que Jesus quer que reconhecemos que ele de fato é Deus. Em João, capítulo 1, verso 1, a Bíblia afirma: ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus e ele era o próprio Deus. Eita glória, glória a Jesus. Isso tem toda a importância, porque nos faz viver com esperança. Outro fato foi Jesus ter se entregue por amor a cada um de nós, a fim de produzir em nosso coração a convicção de que fazemos parte de algo muito maior que nossa própria vida. Pois ele tem planos, propósito e objetivo para cada um de nós. Quando passamos a ter consciências, é impossível nossa vida não mudar completamente. Quando conheci Jesus e me dei conta disso, todo o meu cenário mudou. E com você, como tem sido? Você tem vivido como se Jesus fosse apenas um homem sábio e inspirador? Ou tem se apropriado do fato de ele ser o próprio Deus? Saiba que ele veio à Terra para cumprir o propósito de inaugurar uma nova realidade de intimidade entre você e o Pai. Apegue-se ao fato de que ele sempre saberá o que é melhor para você e o conduzirá a prosseguir. Mesmo que os dias sejam difíceis, existe um propósito maior a ser cumprido. Confie no Senhor e viva de acordo com o que o Pai sonhou. Só assim sua vida terá verdadeiro sentido. Vamos continuar confiando nele, entregando tudo nas mãos dele, amém? Entregando tudo nas mãos dele. Jesus é a aliança entre você e Deus, sabia? Jesus é a aliança entre nós e Deus. Jesus é a aliança entre nós e Deus. Então Jesus ele fez Pedro caminhar, chamou Pedro sobre as águas, o que ele não pode fazer. Se Pedro caminhou sobre as águas, sendo um ser humano mortal, caminhou sobre as águas, o que o Senhor não pode fazer em nossa vida? Ele pode transformar tudo, pode transformar todo o cenário, amém? Pode transformar todo um cenário em nome de Jesus, amém? Olha só. E a palavra-chave é reconhecimento. Vamos ter reconhecimento, reconhecer que Deus é Deus. Deus é o próprio Deus, Jesus é o próprio Deus, amém? Jesus é o próprio Deus, é o Filho e Ele é o próprio Deus também, amém? Então, a palavra-chave é reconhecimento. Vamos reconhecer e confiar no nosso Deus, amém? Porque os sonhos de Deus são maiores do que os nossos sonhos, maiores e melhores do que os nossos sonhos, amém? E a leitura bíblica é Gênesis capítulo 13, que você possa ler alguns versículos, amém? E que Deus te abençoe nesse sábado, em nome de Jesus. Ficam todos com Deus. Não esquecendo de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que necessitam dessa palavra, um propósito maior. Deus tem um propósito maior para todas as coisas, para você e para todas as coisas. Então confie em Deus. Ele é melhor do que todas as coisas. O nosso Deus tem que estar sempre no centro da nossa história, sempre no centro dos nossos negócios, sempre no centro daquilo que tudo que a gente vai fazer, no centro da nossa casa, no centro da nossa vida espiritual, sentimental, do nosso trabalho. Ele tem que estar sempre no centro. Ele tem que ser o primordial, amém? Ele tem que ser, em primeiro lugar, ele. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas serão acrescentadas.
Que Deus venha nos abençoar nesse dia. Grandes coisas o Senhor tem para nos dar, em nome de Jesus, amém? Então compartilha, deixa tua curtidinha aí. É o céu desceu aqui, o céu desceu aí. E que Deus nos abençoe, em nome de Jesus, amém? Ficam todos com Deus.